Sejam muito bem-vindos a mais um Conecta ACIESC, o podcast do corretor catarinense. Hoje, junto comigo, do lado da ACIESC, Luciano Leal, fazermos uma entrevista especial com nosso amigo de longa data, Juliano da Versatile Empreendimentos, um cara que tem uma história em Itapema muito diferenciada. Prazer estar aqui contigo, Juliano. É muito satisfatório, né? A gente ter um amigo que acreditou na ACIESC. Desde lá do começo. Né? Desde o começo, né? Vocês foram um dos patrocinadores da ACIESC. Primeiro, queria te agradecer em nome de toda a diretoria, em nome dos corretores, por que não, né? É isso aí. E queria que tu te apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você aí, meu irmão. Primeiramente, aí, bom dia, Luciano, bom dia, Ney. Parabéns por esse espaço aqui, super agradável, legal, hein? Bem diferenciado. E a ACIESC que começou, pelo menos a gente participou bastante no nosso café da manhã lá, né, Ney? Verdade, cara. Então, lá que foi gareando bastante corretor, nem ia lá dar uma palestrinha e estrategista. Foi trazendo a turma. É verdade. Mas enfim, eu sou o Juliano, sou natural de Campo Bom, lá no Rio Grande do Sul. Vim morar em Santa Catarina nos anos de 2000. Em 2003, vim parar aqui em Itapema. 2005, montei uma imobiliária. 2008, comecei a construir. Em 2013, conheci o Fábio, o Hugo Negão, que é meu sócio hoje. Um dos sócios, mas é o sócio principal, que é o parceiro do grupo. Em 2013 para 2014 nós já fundamos a Versatile. Ela nasceu em 2013, mas ela foi para o papel mesmo em 2014. 2014. Em 2014, então foi o ano de fundação no papel, no documento. 2000, então 2000 tu veio do Rio Grande do Sul para cá e tal. Isso, morei um tempo ali em Florianópolis. Morei uns 3 anos e meio, não sei exatamente. E daí em 2013, meados de 2013, eu vim parar aqui em Itapema. Então, bebeu a água do vale e não quis voltar. Então, eu conheci a corretagem de imóveis lá em Florianópolis, trabalhei uns 6, 8 meses lá e migrei para cá. Tinha um conhecido meu aqui em Itapema, meia praia, me convidou, vim para cá trabalhar. E trabalhei um tempo aí em 2 imobiliárias. Em 2005, fundei a Imobiliária Versátil Em 2005 tu fundou a Versátil. E a 5 de junho de 2005. Quantas imobiliárias tu chegou a ter, Juliano? Eu cheguei a ter 4 imobiliárias. 4 imobiliárias. Hoje são 2 lojas Versátil e uma terceira aí que tá em stand-by, mas... Uma coisa interessante, então, estávamos nos bastidores aqui, um dos nossos primeiros clientes na agência foi o Juliano. Foi o Juliano. E nós estávamos nos bastidores comentando que um dos casos que eu comecei a entender do mercado imobiliário, porque eu vim para esse mercado literalmente de gato no navio. Então, sim. Mais de 15 anos como marketing digital, 7 anos no mercado imobiliário. E quando eu vim para esse mercado, um dos primeiros caras que começou a me ensinar sobre o mercado, sobre o padrão do corretor, foi o Juliano. Olha que interessante isso. Então, esse cara tem expertise, tem experiência, tem conhecimento. Juliano, mas vamos falar uma coisa assim, o que é interessante? A tua experiência do mercado imobiliário hoje nos conecta muito, né? E principalmente você que tem vindo da corretagem e foi para consultor. Porque hoje tu tem essa ligação, né? Eu tive essa bênção também de poder conhecer o mercado da construção e o mercado imobiliário, os dois lados, né? O que tu tem visto de diferente hoje, por exemplo, do que tu tinha entrado para que é hoje no mercado imobiliário? Ney, o mercado ele mudou bastante mesmo, é radical a mudança que ele teve. Alguns dizem que lá atrás era mais fácil, a gente tem a impressão que hoje é mais fácil. Então, é uma coisa que eu já nem dentro do ramo da imobiliária, vamos dizer assim, do lado da imobiliária, eu nem posso mais opinar muito porque eu me desliguei basicamente, totalmente da imobiliária. Hoje eu tenho sócios, gerentes, os gestores que fazem, que cuidam da imobiliária. E eu brinco, né? Eu passo lá no final do mês só com a sacolinha para pegar o dinheiro.
Aí quem é dono de imobiliária sabe, às vezes eu passo lá para levar o dinheiro também, né? Então, mas o mercado com a tecnologia que tem hoje, ele mudou bastante. No nosso tempo era... Da época, né? Era capa era revista e jornal, os anúncios. Hoje é 100% internet, então... Eu falo em termos... Eu acho que são duas coisas que mudaram na minha visão, gente. Vou pegar a parte minha, a parte de marketing, não só a parte do corretor. Hoje está muito mais fácil você mostrar um produto para o cliente. Hoje, 2020, então, quando tu começou a corretagem, tinha o quê? Tinha que botar a pastinha embaixo do braço, e em feira, em locais comerciais, indicação para trazer alguém potencial para o teu negócio. Alguém que ia querer se interessar com o teu produto para te começar a vender. Hoje eu tenho internet, Instagram, Google, YouTube, até TikTok, se duvidar, ainda faz. Então, mostrar o produto está mais fácil. Só que em contraponto, como cresceu muito o volume de corretores, e aí uma das coisas que nós estávamos conversando com o pessoal do Cresce, também é interessante que a maioria dos corretores, alguns não têm experiência de... No teu caso, tu começou numa imobiliária, trabalhou numa imobiliária, depois montou a tua imobiliária, depois montou a construtora. Então tu passou por uma curva de aprendizado. A maioria dos corretores, às vezes, que vem para o mercado, ele acha que ele não tem que aprender. Ele vem para o mercado, já faz a primeira venda, a segunda venda, ele trava, porque ele não entendeu que no mercado imobiliário, tu tem que passar por etapa para aprender. Então, acho que divulgar está mais fácil. Tu ter acesso a boas informações, a bom conteúdo, a boa formação para o corretor, acho que está mais difícil. Essa é a minha opinião. O mercado, ele... Vamos dizer assim, na época que nós, lá em 2004, 2005, montou. O cliente chegava aqui na praia, nós tínhamos que primeiro vender a Itapema, convencer o cliente que a nossa praia era boa, que ela era próspera, que ela tinha futuro. Em contrapartida, nós tínhamos bem menos construtoras, bem menos lançamentos. Na época era o Splendor, que era o grande... Era a bola da vez, bola da Splendor, vez, né? o Chancasso, Não, Vila veio bem depois. Não, Vila veio depois. Depois ainda. Mas também era dessa época. Mas isso hoje mudou bastante. Hoje Itapema é a estrelinha brilhante do mapa do Brasil. Então, verdade. Nós somos a bola da vez. Só que, claro, em contrapartida do que você falou, tem muito mais corretor, tem muito mais obra, então dividiu mais. Mas também tem muito mais cliente. Então, hoje... Equalizou, então. Exatamente. Então, mas o mercado está muito bom, nunca teve tão pujante quanto está agora. Verdade. Realmente, o Itapema foi descoberto não pelo Brasil, pelo mundo inteiro, né? Hoje, dentro da nossa construtora, nós temos clientes de 23 países diferentes. Olha que legal. 23 países. 23 países diferentes. Então, isso mostra a solidez de vocês, né? Mostra a garantia que o cliente, quando olha para vocês, ele vê um outro histórico, né? Não é só uma construtora. Me conta essa história. Da onde surgiu a ideia do Juliano? E vamos falar do Negão, né? Negão. Do Negão. Se falar Fábio, ninguém conhece. Fábio ninguém conhece. É o Negão. Do Negão sair por exemplo, o Negão era de outra área, né? O Negão, vamos lá, começou a história dele lá na Hidroarte, tem uma outra história, ele tem uma história linda também, eu sou fã dele. Mas como é que surgiu a história de vocês entrar, principalmente, quantos CNPJ vocês têm hoje? Cara, da onde que surgiu a ideia de você de ser um dono de uma imobiliária e virar consultor? Conta essa história aí. Não, na verdade, eu entrei na construção em 2008, com uma outra empresa. E a minha história do Negão, o cara tem que voltar um pouquinho no tempo. Bora, é uma coisa essa história, a galera que tá ela é legal, cara. Tem que saber, né? Na verdade, o que acontece? Eu tinha meu escritório na avenida, ali na 216, e o Negão morava ali por perto. E eu sempre ouvi falar do Negão. E ele conta que sempre ouviu falar de mim também. E o Negão, como ele trabalhava na Hidroarte, eles começaram a trabalhar com importação. E quem cuidava de toda a parte de importação para eles era o meu irmão, o Luciano. Sim. Que também é sócio em algumas das empresas do grupo. Meu irmão fazia toda a parte da importação para ele. E, cara, eles ficaram amigos mais de 10 anos. Meu irmão morava na China, né, nesse tempo, nessa época. Morou, não lembro se é 14, 16 anos ele morou lá. E durante todo esse tempo que eu ouvia falar do Negão, e o Negão ouvia falar de mim, nós não nos conhecíamos pessoalmente. Se botasse ele na minha frente, eu não sabia quem que era. Olha só. Até que 10 anos depois, ali em 2013,
O meu irmão marcou um café lá, cara, vou te apresentar esse cara, meu parceiro, é teu vizinho aqui, tu tem que conhecer. Em resumo, sentamos para tomar café numa tarde e naquela mesma tarde nós ficamos sócios. Olha, Caraca. O Negão e o Luciano montamos uma importadora. Uma conversa que bateu realmente. O Negão é um cara. Sangue bom, né? Sangue bom. que legal. Então, a coisa criou uma sintonia. Uma conversinha de meia hora, 30 minutos. E daí, beleza. Então, começamos, e o negócio se aproximamos muito, e ele já construía, e eu construía, e nós tivemos a ideia ali, vamos montar uma construtora. Então, resolvemos também montar mais uma empresa, e daí surgiu a Versatile. Que a gente procurou, vamos botar um nome, que era a Imobiliária Versátil, que virou Versatile, que já tinha um nome, já estava consolidado. E enfim, virou esse monstrinho que é hoje. Veio. Mas daí vocês montaram a consultora, tinha importadora, daí veio a consultora, daí vocês conseguiram trazer mais coisas. Hoje vocês têm aço, né? Na pandemia vocês têm uma história muito louca, né? A importadora ela nasceu e a construtora nasceu semanas depois, ou poucos meses depois, foi muito rápido. E a construtora, então nós iniciamos com aquele primeiro prédio lá no bairro. Então foi a primeira grande obra. Sim. O primeiro prédio maiorzinho lá no bairro foi o nosso. Quantos mil metros de obra hoje? Lá era 6 mil metros, 7 mil 6 metros de mil obra. Uma obra que, para os padrões da época, De era uma hoje, obra grande no bairro, hoje é uma obra minúscula. Sim, verdade. Então, na época o pessoal chamando nós de louco, poxa, vocês vão construir lá no fundo do bairro. E daí surgiu aquela obra, e realmente ela foi um sucesso de vendas, vendeu em 45, 60 dias, venderam 60 apartamentos. Caraca. Daí nós lançamos o segundo prédio, o primeiro foi o Gran Parque. Uhum. Daí lançamos o segundo prédio, que é o Piazza, Piazza Maior, Piazza na Maior. 406, no pé do morro. E foi uma venda muito rápida também, e logo já surgiu o terceiro lançamento, que foi o Dom Bastos, que Daí é aquele loucura. de frente para Marginal, que ali realmente nós conseguimos agregar um valor bem interessante no nosso apartamento, e ele vendeu rápido, e foi onde atraiu a atenção da praia inteira, dos construtores e de todo mundo, e daí teve aquela grande explosão que... O Dom Bastos foi a grande virada de vocês. Eu acho que foi. O Dom Bastos né? ele foi um divisor de águas. Ele realmente foi um produto que nós conseguimos vender com valor agregado. Uhum. E uma venda muito rápida, muito... rentabilizou bem. Eu acho que quem comprou Dom Bastos não tinha noção do que ia valorizar aquele produto, né? Nem nós não tínhamos noção. Não só o Dom Bastos, todos. Cara, nós fizemos apartamentos ali, Dom Bastos, na época, ele foi vendido a 200 e poucos mil, 300 mil, isso para pagar, a perder de vista. Se bobear, tem gente pagando até hoje ainda. Se bobear, não, tem gente pagando até hoje ainda. E hoje é apartamento aí que se fala em 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. À vista tem negócio que aconteceu. Olha só. É uma coisa realmente... O bairro que aconteceu a explosão, não só para nossa empresa, mas em geral. Sim. O bairro é uma coisa assim... que impulsionou muita gente aqui no nosso mercado. Agora, eu vou pegar um outro detalhe. Você, além de ser, vamos pensar assim, além de você ser consultor, dono de imobiliária, um empresário, mas você sempre investiu em imóvel. Essa é uma diferença que tu é um dos caras que é casa de ferreiro, e o espeto é de ferro mesmo, não é de pau, né? Não, eu Juliano, realmente eu ganhei muito e ganho muito dinheiro brincando de comprar e vender. Como investidor mesmo. Então, eu realmente, uma das alavancagens que na minha vida pessoal foi nessa aí. Comprava, parceladão, dava uma entradinha pequena, assumia as parcelas, dava ali 8 meses, 6 meses, 1 ano depois, dava aquela valorização no mercado. Vendia, Eu já vendia. E eu sempre trabalhei com um giro muito rápido. Então, às vezes, dava um lucro pequeno, mas dava lucro, vai embora. Vamos partir para o próximo. Então, eu fiz muito isso lá atrás. E ainda faço hoje. Claro que os valores mudaram. Então, hoje os investimentos são um pouquinho maiores, um pouquinho mais pesados. Mas hoje tu tem investimentos que são de locação, tu tem investimentos que são, como tu fala, para alavancagem. Só que eu lembro que, se eu não estou enganado,
tu é um dos permutantes de um dos maiores empreendimentos de vocês, é isso? Sim, eu tenho terreno que a permuta é do Juliano Pessoa Física. Eu e o Fábio temos terrenos nossos que nós somos permutantes com outras construtoras também, outros parceiros. Então, o Fábio tem terrenos dele que também é permutante com a empresa. Ou seja, a gente começou a botar os ovinhos um pouquinho em cada cesta. E tanto que foi nesse formato de negociação, vamos investir em outras coisas, que a gente começou a criar outras empresas no grupo e a coisa começou a ganhar um formato bem diferente. Quantas também. empresas tem no grupo hoje de vocês? Hoje a empresa, o grupo Versatile JF, Versatile JF Juliano Fábio. Então, nós temos, primeiramente, o sócio do grupo é o Fábio, mas cada empresa, ou algumas empresas, nós temos sócios que fazem a gestão, os parceiros, né? Parceiro não, sócios, né? Que fazem a gestão do negócio. Então, hoje nós temos, na parte da construção civil, nós temos 3 construtoras, que é a Versatile, que a gente fala, é o bicho-papão, é a empresa que realmente que nos trouxe até onde a gente está. Que posicionou vocês no mercado. Realmente é a que mantém tudo, é a que aguenta a ponta, é a que faz o primeiro investimento em todos os nossos negócios. Então, para que vocês entendam, a Versatile, ela é uma empresa que hoje nós iniciamos lá no bairro. Hoje apesar de a gente ter grandes obras lá no bairro, então o nosso foco principal é o produto mais próximo do mar. Então nós estamos com grandes obras Zona 1 na Zona 1. Exatamente. Hoje a gente está procurando e fechando muitos terrenos, boas negociações frente ao mar, em Zona 1 e várias obras na Zona 1 também. Então virou a marca. Então ela é uma marca que está puxando para essa linha. Aí. Exatamente. Então ela constrói em todos os setores da cidade. Zona 1, Zona 2, bairro. Enfim, eu falo isso para que vocês entendam que, além da Versatile, nós temos a Top 5. Legal. Que daí é uma consultora que ela foca mais na parte da Zona 2, obras um pouco menores. Então, que é a empresa onde o Vladimir e o Luciano são sócios. O Luciano é meu irmão da importação. E daí nós temos a Versátil, que é uma empresa que a gente criou uma grife, vamos dizer assim. Ela é um produto um pouco diferenciado, ela vai construir somente Zona 1, produtos de um padrão que quando a gente lançou ela, era para ser um padrão superior, porém que a Versatile já chegou e mantém o mesmo padrão, com obras maiores. Então a ideia da Versátil é obras de máximo aí 30, 40 mil metros, e a Versatile obras maiores. São essas 3 construtoras na parte da construção. Daí fora isso, nós montamos também uma distribuidora de aço e vergalhão para as construtoras, que começou como uma empresa pequena e ali na pandemia ela teve uma... Me conta essa história, vocês foram, foram abençoados, né? Porque foi o momento certo ali. E outras, e salvaram o mercado para muitas construtoras, né? Vocês, graças a Deus, vocês ajudaram não só a construtora de vocês, mas grande parte do mercado, né, imobiliário, que é das construtoras daqui, né? Foi muito, muito diferente. Conta essa história aí. Como é que vocês conseguiram essa sacada? A distribuidora, ela realmente, quando eu e o Negão começamos a construtora, nós já falávamos. Na verdade, até a ideia era distribuir aço. Não era nem construir, era distribuir aço. E o Fábio tem um conhecimento muito grande nessa área. A gente sabia que essa área era uma área muito boa, mas tinha que ter muito dinheiro para começar, para entrar nesse mercado. Então, quando nós começamos, foi ali em 2018, se eu não me engano, teve mais alguns sócios que entraram junto na operação, tinham a ideia. O Fábio foi para a Turquia para fazer importação para outras empresas, para ser o importador, não o distribuidor. Entendi. E por algum motivo aquela negociação deles acabou não dando certo. E lá eu não estava junto, o Fábio e esse outro sócios, uma conversa de bar. O Negão me ligou meia-noite, sei lá que hora da madrugada. Montamos mais um negócio, vamos distribuir aço. Tá bom, tá dizendo, tô dentro, vamos lá. Então nasceu a distribuidora. E o mais legal da distribuidora, nós queríamos um terreno pequeno, nós tínhamos um número na cabeça para distribuir, que era o nosso potencial, e um número na cabeça para chegar nos próximos 1 ano e meio, 2 anos.
Cara, nós montamos a empresa no primeiro mês. Nós já compramos, já achamos um terreno, uma sede um pouco maior do que nós estávamos imaginando. Já começamos ela um pouco maior. E no primeiro mês de venda, nós já vimos que o nosso negócio seria fantástico, porque logo na primeira pegada, nós já batemos a meta do segundo, que nós tínhamos projetado. A segunda meta. Ano. Caraca. Então, em menos de um mês, nós realmente já decolamos. Daí veio a pandemia, todo mundo tirou o pé, então nós tivemos a sacada de... fazer o contrário. Tava com o caixa, vamos comprar um pouco, vamos estocar. Então, um dos primeiros, ou o primeiro, a primeira carga, o primeiro navio de aço que chegou no Brasil foi o nosso. Então, nós realmente vemos bastante. Nós tínhamos, quando ninguém tinha uma barra de aço para vender, nós estávamos lá com 7 mil toneladas em estoque. É um volume realmente monstruoso. Para aquela época, salvou muita gente. Salvou o mercado e nos impulsionou bastante. Ajudou vocês, ajudou os outros, manteve o mercado funcionando. E isso dos nossos clientes não faltou aço. Quando todo mundo estava carente, os nossos clientes não faltou. Legal. Aí, além da distribuidora, nós temos a importadora, que é um dos carros-chefes também hoje. A importadora, quem toca dentro do teu é o Luciano. Isso. Então, todo ano aí para os empresários que querem conhecer, e vocês têm que ir, né? Tu tem que ir com nós lá. Todo ano a gente vai para a China, 1 ou 2 vezes. Então, agora, mês que vem, dia 8, dia 9, agora nós estamos embarcando para a China com um grupo de empresários. Todo ano a gente leva grupo de empresários. Vamos lá na Canton Fair, que é a maior feira do segmento da construção civil. É uma experiência, né? É fantástico, cara. Quem não conhece, tem que conhecer aquilo lá. Conta uma resenha diferente. O que aconteceu contigo? Um perrengue. Me conta um negócio. Qual deles, velho? Aí vai longe. Aí bora. Conta um perrengue. Tenta resumir, mas conta um perrengue. Que o melhor de tudo é quando vocês contam os perrengues. A gente tá no café da manhã de vocês. Tem 2 coisas que a gente acontece sempre, né? Que é ir no café da manhã de vocês e na festa. Depois a gente fala disso. Mas conta um perrengue que aconteceu contigo lá na China. Rapaz, lá tem uma legal, cara. Teve um dia que nós fomos, isso é engraçado, pouca gente sabe dessa. Um dia nós fomos na feira, eu nunca esqueço das coisas. Fábio sabe disso. Mas aquele dia eu esqueci o crachá. E lá o negócio é organizado e funciona. São muito certinhos lá. E cara, eu e meu irmão somos muito parecidos. Então a feira era 1 hora de carro até chegar no hotel que nós estávamos hospedados. Chegamos na feira, esqueci o crachá. Mas tranquilo, vamos dar um jeitinho brasileiro, né? Vamos trocar o Luciano entrou, passou lá no reconhecimento facial, entrou, passou o crachazinho, me alcançou o crachazinho e eu fui lá e entrei também. E lá dentro, obviamente, passei o crachá para ele e eu fiquei passeando lá dentro sem crachá. Cara, lá ninguém anda sem crachá. Dentro de um determinado momento, parou cara, é muito policial que tem lá dentro. Parou uma policialzinha e vai, sei lá, falou alguma coisa em chinês e eu, não, crachá, eu fiz aquela cara de, perdi, pensei, né, bom, vai, então vai, segue a vida. Não, cadê o crachá? Quando eu olho pro lado, cara, tava cercado de polícia. E cadê o crachá? Por causa do crachá? Por causa do crachá. Em resumo, fui preso. Rapaz, lá não tem jeitinho brasileiro não, cara. Me levaram pra detenção. Claro, pega passaporte, mostra tudo legal. Não disse que eu não levei o crachá, que perdi o crachá. Mas em resumo, eu fiquei lá umas 2 horas mais ou menos, na detenção, preso mesmo. Na cadeiazinha deles lá, cara, uma cadeiazinha. E realmente a coisa lá tem muito furto, tem muita. Então, cara, era cheio o negócio. Era uma sala maior que essa aqui, cheia de gente, cara. Então, pegaram meu passaporte, levaram umas 1h30, 2 horas depois vieram, me acompanharam até a saída lá e agora você tem que voltar lá no setor tal. Fazer o crachá novamente. Então foi uma experiência que quem for na feira não entra sem o crachá. Leve o crachá. Então, lá os caras não brincam, não. Olha só. Tem uma situação que eu sempre falo, que é assim, muitas consultoras têm usado de fazer venda direta. Fazendo venda direta. E eu vou falar para você o seguinte, não faça isso. Você é consultor, não faça venda direta. Uma das coisas que eu mais admiro
no grupo de vocês, na consultora Versatile, em tudo que vocês valorizam o corretor acima de tudo. Sim. Nós, a Ciesc, nós, corretores, entendemos que isso é um dos principais motivos. Tem duas coisas que eu sempre falo, assim, bem de vocês, e por isso eu defendo a consultora de vocês muito sobre isso, que é, primeiro, vocês fazem uma grande festa. Corretor, a festa que é esperada pelo corretor na época do dia do corretor, né? A gente fez a nossa festa de lançamento depois da de vocês, se eu não me engano, logo depois da de vocês, e a gente espera sempre a festa de vocês, mas o melhor de tudo, vocês têm um princípio com vocês que o corretor que é a grande mola principal, mola mestre da história de vocês. Conta por que vocês pensam isso e qual o conselho, né? Qual a diretriz que você dá para o corretor que quer trabalhar com você? Por que isso é importante na cabeça de vocês? Ney, primeiramente, cara, eu venho da corretagem, o Negão vem da parte de vendas, então a gente valoriza muito o vendedor, no nosso caso o corretor. O cara acorda cedo, vai lá, tem tantas empresas para ele trabalhar no mercado, ele escolhe a nossa. Pega a pastinha, bota embaixo do braço, viaja mundo afora para trazer o cliente para dentro da nossa empresa. Então, a gente sempre fala, todo mundo diz nas empresas, o nosso bem mais precioso é o cliente. Na nossa empresa, não. Nosso bem mais precioso é o corretor de imóveis. Entendeu? O cliente, ele vem, compra um imóvel, maravilha. Alguns vêm, compram mais, acabam investindo. O corretor, não. Ele está todo mês ali, toda semana, é ele que vai vender uma, vai vender duas, vai vender 3 vezes. Então, eu desde que saí do mundo CLT e comecei a trabalhar com vendas, já representei outras coisas além de ser corretor de imóveis, sim. Cara, a gente vive de comissão. Se vender, ganha, se não vender, não ganha. Então, hoje, eu não sei exatamente quantos contratos nós temos dentro da construtora, quantas vendas a gente já fez, mas é bem mais de 1000. Não tem nenhum único contrato. E eu mostro para quem quiser ver. Não tem nenhum único contrato sem a intermediação imobiliária. Legal. Todos nós. Às vezes aparecem alguns clientes lá na porta. Vim comprar, quero pagar à vista. Já aconteceu o caso, inclusive, dentro da nossa empresa. O senhor quer comprar um apartamento com a gente? Beleza. Vai ali na rua, pega um corretor pelo braço e traz aqui que nós vamos pagar a comissão para alguém. Então, não importa se o senhor conhece ou não conhece, a comissão, esse valor é sagrado. Esse valor já está no nosso pacote. Não faz sentido nós tirar esse valor fora. Ele não é nosso, esse dinheiro. Então, tem aquele princípio, cara, que não é meu, eu vou perder o dobro ali na frente se eu pegar. Então, a comissão é do corretor de imóveis. A valorização do profissional, né? E outra coisa também que eu fico, às vezes, que a gente briga. Tá no calor de uma negociação, às vezes o corretor, eu baixo a comissão para fechar. Não tem esse negócio também. A comissão ali é o valor combinado, enfim, é o justo. Então a gente não quer que o mercado, a gente não quer bagunçar o mercado. Baixei aqui, tu baixa aí também. Entendi. Se nós chegar dentro do valor que fica bom para nós, pode ter certeza que a conta na nossa cabeça já está valorizando, já está incluso o valor da comissão. A comissão é sagrada, cara. A comissão é sagrada. Isso é o diferencial da visão, é entender, já está no custo da obra, já está no processo, é igual, o custo do marketing já está ali, o custo da estrutura já está ali, o custo do corretor já está ali. Então, e é legal a tua visão, eu estou roubando aquilo que não é meu, porque tem que ter uma intermediação com o corretor. Deixa eu falar um pouquinho do mercado. Nós começamos um pouquinho antes sobre a diferença do mercado quando você veio para cá como corretor. E nesses últimos 10, 15 anos, né? A Versatile tem 10 anos de construção? 10 anos. Esse ano nós completamos 10 anos no mercado. O que você vê no mercado imobiliário de Santa Catarina, nossa região, que muda muito nos próximos 10 anos? E como é que vocês estão se adaptando a essas mudanças que estão cada vez mais rápidas? Nosso mercado ele já passou por algumas mutações, né? Primeiramente, quando eu cheguei no mercado aqui, como eu falei, nós tínhamos que vender a cidade para depois vender o empreendimento. Eu lembro que naquela época, quando você pegava um investidor da nossa cidade vizinha, aqui, Balneário Camboriú, que nos impulsionou, se você pegasse um investidor e tentasse convencer ele
a comprar aqui em Itapema era uma ofensa. Sim. Poxa, sair de Balneário para vir para Itapema, coisa maluco, nunca. Hoje é o contrário, cara. Hoje quem é investidor está saindo de Balneário Camboriú e vindo procurar oportunidades aqui. Então... Até por questão dos tickets, né? O nosso mercado é o segundo metro mais valorizado do país. Eu acredito que em pouco tempo nós vamos ultrapassar Balneário. Mas eu sempre digo uma coisa que é bem clara. Gente, Itapema nunca vai ser Balneário Camboriú, Balneário nunca vai ser Floripa e Floripa nunca vai ser o Rio de Janeiro. Então, cada um tem suas peculiaridades, suas qualidades. Hoje nosso mercado é Itapema. E é uma terra diferenciada aqui. A primeira mudança do plano diretor, quando teve, que liberou um pouco a altura, sim, nos deu uma impulsionada gigantesca. Agora, com essa nova mudança, vocês podem ter certeza, o mercado vai explodir mais ainda. Para quem é investidor, para quem é corretor que gosta de investir, o momento é agora. Sim. Nós realmente estamos no melhor momento de investimento da nossa região. Concordo. O crescimento ele sempre foi muito grande. Então, mas agora nós estamos num momento que Itapema realmente vai se posicionar de uma forma ainda mais sólida no mercado. Em termos de estrutura hoje, o que você vê já como uma visão de construtor? Está mudando o plano diretor, tem várias coisas que estão acontecendo no mercado. Como que vocês já estão vendo o mercado e se adaptando em relação a isso? Então, essa mudança do plano diretor, ela vai ter, vamos dizer assim, ela tem alguns princípios que a gente pega na nossa vizinha Porto Belo, que deu essa explosão no mercado também, com muito dinheiro entrando nas outorgas, TPC, ali não tem TPC, nós temos aqui o TPC, então isso acaba gerando muito mais recursos para o município. E esses projetos do alargamento da praia, a avenida, a quarta avenida saindo, a avenida Beira Rio, ou seja, essa estrutura que está vindo criando uma mobilidade melhor para o nosso município, realmente vai trazer um crescimento ainda maior, porque é uma das coisas que todo mundo bate. Nosso problema é mobilidade. Antes era esgoto. Resolvido. Não temos mais, resolvido. Falta água. Resolvido. Nós tínhamos muito pico de energia. Resolvido. Hoje nosso problema é mobilidade. Então... Agora está com o fluxo melhor. Tá bom, tá bem bom. Tivemos ali Agora os acessos novos, né? 306, a ponte, a quarta avenida ali ainda tá melhorando. Eu acho que a gente entende que internamente nós vamos ter essa melhoria e não adianta. Todo lugar tu vai ter o problema do crescimento. Até uma criança, quando começa a crescer, tem a dor do crescimento, né? A gente sempre vai enfrentar a dor do crescimento. E o nosso crescimento é diferente de qualquer outro município, né? Nós estamos falando aí de uma cidade aí de 75, 80 mil habitantes, que chega na temporada, nós estamos falando em 1 milhão, 1 milhão e 100. Sim. Então, não tem como comportar. Vai ter um pouco de... E é um problema crônico da nossa região. Se tivesse solução, Balneário tinha solucionado há 10 anos atrás. Exatamente. Então, não adianta. Nós temos uma BR aí que corta o nosso trânsito, dá um problema numa extrema da BR e o pessoal acaba cortando dentro do município. Isso é bom, porque o pessoal quer passar na BR, passa aqui dentro. O pessoal vê isso como um lado ruim, mas tem um lado bom, até isso atrai. Eu tenho clientes que nós fizemos venda por conta disso. O cara ficou preso na BR, cortou, atalhou, conheceu uma cidade totalmente diferente da que ele conhecia há 15, 20 anos atrás. Hoje. Se encantou e comprou. E não comprou só uma unidade, não, comprou mais. Só. Então... Juliano, eu queria que tu dissesse o seguinte: hoje muitos corretores estão buscando o entendimento para vender o alto padrão, a Versátil, né? Vamos falar assim, é isso o nome? Versátil. Não, mas a Versátil é o nome que tu vai buscar agora, vamos falar assim, a logo, né? A marca que tu quer vender o alto padrão, né? Como é que tu orienta o corretor hoje? Que dica que você daria hoje para o corretor vender o alto padrão? Qual que seria... Você está acostumado com isso, você já vendeu excelentes produtos de alto padrão, tua equipe também vende um alto padrão também, mas qual é a dica principal para o cara conseguir vender o alto padrão? Que às vezes você tem esse conhecimento. Qual que é a dica que você daria hoje, né? Lógico, essa é a dica de hoje, é do momento. Nos próximos 6 meses tudo pode mudar, né? Mas 6, 1 ano, mas
Me deixa uma dica importante para o corretor. Se especializar, conhecer o produto, se inteirar do... Hoje nós temos a Versatil e a Versátil com produtos bem diferenciados. Então, um dos pontos que eu gosto de focar bastante no alto padrão, o alto padrão sempre é aquele apartamento, ou sempre não, mas normalmente aqui na nossa região é aquele que tem a vista a mar. Então, uma dica bem importante, vista a mar vai terminar. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter. Então, mar, nós sempre falamos, a gente constrói, só tem um lado para construir. É diferente de construir na avenida, que você constrói dos dois lados. Tem avenida, segunda, terceira avenida. Então, o alto padrão, hoje, se a gente parar para pensar, tudo em Itapema é alto padrão. Nosso apartamento do bairro não é o apartamento, é o compacto de luxo que a gente chama. É verdade. Então, hoje nós falamos ali em apartamentos lá no bairro com um padrão igualzinho o nosso padrão aqui da meia Aqui praia, da meia da praia. Acabamento, Zona 2. O que tu entrega lá, tu entrega aqui. Exatamente. O mesmo padrão que tem lá aqui na Zona 2 é o mesmo padrão que tem lá no bairro. Então, claro que a Zona 1 ela tem um padrão um pouco diferenciado. Até porque o valor agregado é diferente também lá. Sim. Vocês vão ter muito lançamento para fazer agora? Nós temos alguns lançamentos saindo aí. Nós temos... hoje nós estamos com 3 obras em andamento na Zona 1. Iniciamos agora, vamos lançar agora daqui uns dias mais um empreendimento lá no centro. Legal. E estamos aí trabalhando em mais 2 projetos para ver se lança ainda esse ano ou ano que vem. Claro que uma coisa que a gente tem que o pessoal vem botar, cadê esse projeto? Nós estamos aí com essa transição aí do plano diretor que tá tendo essa alteração. Sim. Então estamos aí se adaptando, vendo como é que vai ficar para a gente lançar esse produto novo. Só uma coisa. Hoje o corretor que quer trabalhar com a Versatil é muito fácil, né? Facílimo. Porque você viaja com o corretor, você, o Negão, o Carlos, o Zé, vocês apoiam ele, o cara precisa ir no Mato Grosso. O cliente é bom, conta essa história. Tem dificuldade de vender vocês, pô? Não. Hoje, primeiramente, uma das coisas que a gente tem, que é uma essência minha e do Fábio, quando nós montamos a empresa, nós não temos uma questão do ego de nós queremos ganhar dinheiro, nós queremos trabalhar, nós queremos produzir. Então o acesso com a gente é muito fácil. Gente, quer falar com nós? Só ligar. Todo mundo tem nosso telefone, pode ligar, pode mandar mensagem. Tem o Carlos, tem o Zé que dão todo o suporte ali para os corretores. E a gente é super acessível. Então, o cliente quer vir até nós, a gente dá um jeito, busca o cliente, tem aeronave à disposição, tem barco à disposição. Então, a gente realmente não mede esforço para trazer o cliente ou para ir até o cliente. Legal. Atender tanto o corretor quanto o cliente, né? Então, é um dos diferenciais do mercado hoje. Legal. Então, você tem que fazer isso. O nosso ticket começou a crescer. Então, a gente sabe que o mundo empresarial hoje é muito corrido. Sim. A gente, para ter tempo, Nós estávamos é comentando penoso. nos bastidores. Quanto mais dinheiro eu tenho, menos tempo eu tenho. Então, tem que eu ir até o falei empresário. Exatamente. Quanto mais trabalho, assim, eu falei, quanto mais eu trabalho, quanto mais dinheiro eu ganho, mais burro eu fico. Em vez de trabalhar menos, eu trabalho mais. Legal. É que nem tá aqui agora, tá aqui nesse bate-papo, gostoso, descontraído, mas a cabeça já tá tá em começando outro a lugar. pensar Já no tá boleto. pensando é mais ou menos aí. Juliano, cara, passou rápido, gente. Foi, né? Cara, já acabou. Acredita nisso? Já deu o nosso tempo. Quanto tempo que é? Cara, 45 minutos. Já estão batendo 40 minutos ali. Juliano. Mas nós nem falamos nada ainda. Cara, foi muito rápido. Falei, cara, muito rápido. Tinha resenha para umas 2 ou 3 horas. Juliano, muito obrigado por estar aqui colaborando com nós da Ciesc. É verdade. Né? E eu quero que tu deixe uma mensagem final para os corretores que estão aqui nos vendo e nos ouvindo. E qual que é a tua visão? Como que eu faço para entrar em contato com a Versatil? Eu sei que é fácil de fazer isso, mas como é que eu faço hoje? Bom, primeiramente nosso escritório está ali na 304. Então a maioria do pessoal conhece. Todo sábado rola um café da manhã lá, quem quiser aparecer. Muito bem, muito bem. bem-vindo. A partir das 8, né? Negão oficial. É o chapeiro mais caro do estado. Olha, eu acho mais caro do Brasil. Então, tá ali sempre. É um negão que comanda o café, a ideia dele é o que ele gosta da resenha.
E ali a gente vai lá, é o bate-papo descontraído. É mais falar da vida dos outros do que de negócio. É mais fofoca do que negócio. É rádio fofoca ali, mas enfim. E pro corretor, o que eu posso dizer? Gente, é uma profissão maravilhosa. Tudo que eu tenho hoje realmente nasceu da corretagem. Então eu devo a essa profissão que eu acho maravilhosa, é fantástica. Legal. É a única profissão que realmente a gente acorda devendo e pode dormir de carro novo na garagem. Então, é uma profissão que eu tenho um carinho, um respeito gigantesco. Para você, corretor que está começando agora, dedicação, foco. Às vezes, algumas coisas é um pouco mais difícil no começo, mas é uma profissão muito gratificante mesmo. Além de ser rentável, ela te traz um bom relacionamento com clientes, enfim, é um meio muito legal de se viver. Sim. Eu gosto, eu sou apaixonado pela... não consigo mais exercer, não exerço mais, mas realmente eu sou apaixonado e gosto muito da corretagem. Mas todo dia exerce, né? Fazendo permuta, vai daqui, vai dali, fecha o negócio. Sim, a mesa é algo que que te toma um tempo dia também, né? Então é que antes eu tava na rua, né? Hoje o cara passa o dia atrás de uma mesa lá. É verdade. Então é diferente. E Ney, como é que eu faço para me associar à Ciesc? Você é corretor, ainda não é associado à Ciesc, entra lá no Instagram, @Ciesc_oficial. @Ciesc_oficial. Qual é o grande sacada da Ciesc? A representatividade dos corretores. Nós buscamos defender você junto às consultoras, né? Defender você junto ao legislativo, ao executivo, a te assessorar, te ajudar. E o bônus é um convênio, é outro, é um desconto na gasolina, é um desconto no restaurante. Isso é bônus, pessoal. É um extra. O que a gente quer mesmo, né, Luciano, é mostrar que nós podemos nos unir. Unir esse mercado, isso aí. É isso. Né? Acho que o grande foco quando nós topamos criar a Ciesc foi isso, é entender que quanto é pujante esse mercado, o quanto ele é um mercado próspero. Como tu falou, o cara pode estar devendo e no final do dia tá com um carro novo. Só que se ele não for unido, o mercado ele não vai crescer da forma certa e ordenada. Então... A sacada de vocês aí de criar a associação é fantástica. O que queira ou não, a nossa categoria ela é um pouco desunida. Vocês realmente, a gente vê até pelo próprio grupo dos corretores, o WhatsApp ali que a gente tem vários grupos. Sim. Então vocês realmente trouxeram uma representação de muitas coisas que a gente briga, às vezes individualmente, e não estava conseguindo chegar a lugar nenhum. Vocês trouxeram tudo isso para dentro da associação. E em pouco tempo vocês já conseguiram algumas conquistas que eu não tinha visto ainda no mercado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E show de bola, e conta com a gente, né? Se vocês precisarem ali, já é um parceiro. Não, desde o começo, né? Da festa inaugural, a Versatility já é parceiro. Quando o Ney trouxe esse projeto para nós, a gente já viu que... A gente conversou, né, Ney? Eu disse, Ney, parabéns. Eu gostaria de encabeçar isso, mas não tem tempo e nem o talento que vocês têm. Então, parabéns pela iniciativa. Tamo junto sempre. Obrigado mais uma vez. Vocês foram uma das pessoas que incentivaram, tu, Negão, sempre me apoiaram como corretor, né? Me emocionam porque vocês são diferenciados, cara, de verdade. Ney. Obrigado, irmão. Tamo junto. Versatility, Juliano e Negão, parceiro demais da Ciesc. Valeu. O Negão não pôde vir, na próxima ele vem. Ele tá lá fazendo... Bora, Negão, vem. Tá trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar? Alguém tem que trabalhar. Esse aqui hoje foi o dia de folga dele. Valeu, um grande abraço. Até a próxima, gente. Fique com Deus. Um abraço.